Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se vocês gostam desses assuntos, então fiquem comigo. Bem, hoje eu vou fazer análise, de um quadro, do grande pintor do neoclássico, que é Jacques-Louis David, O quadro é A Morte de Marat. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também comente se você não gostou, diga a sua opinião, que é para mim muito importante. E inscreva-se no meu canal. Bom, o Jacques-Louis David, é um dos maiores nomes do período neoclássico francês, do neoclássico em geral. Eu tenho um vídeo que fala mais da vida dele. Hoje eu vou falar do quadro A Morte de Marat, um quadro muito importante, e um pouco só da vida dele, Se você quiser saber mais, a vida dele é muito intensa, Abrange um período da história francesa muito importante, a Revolução, a Napoleão e tudo mais, e tem tudo mais explicado no vídeo sobre o Jacques-Louis David, Ele nasceu em Paris em 1748, Ele era filho de pais, assim, bem de vida, comerciante, bem de vida, E com 9 anos ele fica órfão e passa, então, a ser criado pelos tios. Mas hoje eu não vou falar totalmente na vida dele, que tem a biografia. Vamos falar no quadro, A Morte de Marat. Quem é Marat? Esse quadro que nós estamos vendo, Marat era um médico, jornalista, que fazia parte do grupo dos jacobinos, um grupo de revolucionários, que nesse período onde ele foi assassinado estavam no poder naquele tempo, Houve a Revolução Francesa, de 1789, onde foi a deposição do rei, a extinção da monarquia, inclusive os reis Luís XVI e Maria Antonieta, que era o casal de rei e rainha, foram assassinados, foram guilhotinados, Então, o Marat fazia parte do grupo dos jacobinos, era um dos líderes, um dos mais importantes, porque era o Robespierre, Marat e Danton, Então, foi um período, chamado período de terror, em que havia, por exemplo, no caso do Marat, ele era jornalista, no jornal dele, ele começava a colocar nome de pessoas que ele achava, denunciando que eram contra a Revolução, e essas pessoas eram guilhotinadas, ele não parava mais, era muita gente sendo guilhotinada, foi horrível, muita gente mesmo. Então, o Marat, nessa cena nós estamos vendo, foi assassinado por uma mulher chamada Charlotte Corday, ela era do outro grupo, Tinha os jacobinos, era dos girondinos, e também muitos dizem que ela era, na verdade, monarquista. Ela entra nos aposentos do Marat, ele sempre está numa banheira, porque ele tem problema de pele, Então ele passa o dia, quase todo o dia, submerso na banheira, e também esse turbante que ele usa faz parte também do tratamento da pele, Então ela entra para falar com ele, até para dizer que tinha algumas denúncias de pessoas, E lá ela assassina ele, E ela disse depois, eu matei um para salvar mais de 1000, sei lá. Assim, então, ela foi executada depois. Bom, mas então, o Marat era muito amigo do Jacques-Louis David. O Jacques-Louis David foi um pintor, neoclássico, ligado, à política e à Revolução. Ele chegou a ser deputado, da Convenção Nacional nesse período revolucionário, Ele era muito amigo do Marat, do Robespierre e tudo mais. Eles se encomendaram para fazer uma homenagem ao Marat, que ele fizesse esse quadro, Então, nesse quadro nós vemos uma mistificação, vamos dizer assim. Nós temos, como é que ele fez? Ele fez o Marat ali assassinado, num fundo totalmente neutro, com o objetivo de você se fixar ali na cena central, Nós temos o Marat na banheira, É engraçado que ele foi assassinado com muitas sacadas, mas ali tem só um ferimento pequeno, muito pouco sangue, Está com a pena numa das mãos, E um papel na outra, como ele
estava escrevendo, né? E no chão tem ainda a faca ensanguentada, né? Com essa, ele fez uma analogia, né? Com Cristo, ele fez uma analogia meio que divinizar, fazer do Mará um Marte, né? Marte da Revolução. Ele faz, então, por exemplo, muito parecida o corpo do Mará jogado assim, né? Muito parecido com várias quadras da deposição de Cristo, da cruz, e também o braço, né? Tá na mesma posição da Pietà de Michelangelo, da posição em que Jesus Cristo tá falecido no colo da Pietà, né? E outra coisa que ele colocou, o turbante foi como se fosse um halo de santo, né? Tudo isso ele fez, né? Dentro de um padrão de propaganda, porque o Jacques-Louis David ele é conhecido porque ele era bastante, ele fazia quadros muito de propaganda política, né? Então esse quadro foi muito importante. Isso aconteceu em 1793, né? Quando Marat morreu, né? Ele colocou na frente essa caixa que parece um túmulo, né? Ele escreveu ali, escreveu o nome do Marat e dele, né? Como se fosse homenagem ao Marat. E embaixo está escrito ano 2, porque os revolucionários franceses, eles eram anticlericais, anti-igreja católica. Então eles mudaram totalmente o calendário, começaram o calendário que o ano começava, o ano 1 era o ano da Revolução, né? Então tá aí, né? Nós vemos, inclusive, dizem que o Marat, nesse tempo, não era tão jovem como aparece aí, né? Ficou muito tempo, assim que caíram os jacobinos, né? Porque caiu o governo, o Robespierre também foi guilhotinado e tal, e caiu, né? E então, esse quadro foi devolvido para o Davi, né? O pessoal não queria mais saber do quadro porque mudou a política, né? E ficou com Davi até a morte do Davi. Depois, no século XIX, foi descoberto, né? E começaram a apreciar esse quadro e a arte do Davi, que é um artista muito, muito bom, né? Muito detalhado, né? E é um símbolo do neoclassicismo, né? Que neoclassicismo é o novo clássico. Então, ele era esse símbolo, né? Esse quadro aí, depois, né, no século XIX, em começo do século XX, né, que foi colocado realmente muitas pessoas apreciaram esse quadro, alguns pintores ligados à política, né, fizeram versões desse quadro. Alguns pintores como Edvard Munch, né, que nós estamos vendo aí, né, A Morte de Marat, feito por ele, e o próprio Pablo Picasso, que fez esse também, né. Então, é muito importante, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, dissemine esse vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada.